Boa noite, eu sou uma filha amada de Deus, trabalhando na área da procrastinação e da confiança. O meu nome é Roseni. Gostaria que nós lêssemos nessa noite inusitada a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 39. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele o que de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que aconteça na minha vida que fuja aos cuidados e à atenção do meu Criador. Não existe nada que vai deixar o nosso Criador preocupado, ansioso. Me lembro de um pregador querido que falou que não existe bala perdida para com este Filho de Deus. É interessante pensarmos que Ele é cuidadoso e Ele está conosco em cada situação. Ele vai agir em todas as coisas para o meu bem. O medo é uma emoção que nos afasta das coisas que Deus tem para nós. Os dons do Espírito, todos eles podem fracassar pelo medo. Com medo, eu tenho medo de ser bondosa, porque se eu for bondosa, alguém pode se aproveitar de mim. Com medo, eu tenho medo de ter temperança, porque se eu não ficar brava, eu tenho medo que alguém vai se aproveitar de mim. Da mesma forma, as coisas boas, os presentes que nos são dados, as nossas atribuições, eu tenho medo de me arriscar em tal situação, porque eu posso me expor. Então, o medo é a base que faz com que nós percamos ou não entendamos melhor a nossa identidade. O medo nos apequenina, o medo nos emudece, o medo nos paralisa. Eu não estou falando nessa noite sobre os cuidados que precisamos ter.
na situação que nós estamos enfrentando, nós precisamos ouvir os profissionais da saúde. Nós precisamos fazer o que nos é sugerido. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos entender que o cuidado é diferente do medo, porque o medo nos paralisa, porque o medo faz com que nós não vivamos. É importante entender que a base da coragem, que é aquela que anula o medo, tem um nome. O nome é Jesus de Nazaré. Ele venceu os medos. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Jesus Cristo é o antídoto para esse medo que tem nos escravizado, que tem nos machucado nesses últimos dias. Entendendo que esse vírus, amados, esse vírus, ele não tem o poder de fazer muitas coisas em nossas vidas. O que ele tem feito é trazer à tona os medos que já tínhamos. O medo da morte, o medo de perdermos coisas, o medo de não termos alimentação, mas esses medos já estavam enraizados em nós. Este vírus não tem esse poder. O que o vírus poderia fazer é tirar a nossa vida física. Mas a palavra de Deus diz que eu estou na mão de Jesus e a mão do Pai está sobre mim. Então não há nada, de fato, que pode acontecer comigo que o meu Pai eterno não tenha controle. Então, o desafio que nós temos nesses próximos dias, até que nos encontremos a vivo e a cores, fisicamente, é de confiarmos nesse Deus que nos ama tanto, que está ao nosso redor, que está cuidando de nós. Nesse momento em que nós vamos ficar quietinhos, em que nós vamos ficar em solitude, nós podemos aproveitar esse tempo para examinar a nossa alma. Nós podemos aproveitar esse tempo para ver os nossos valores. Nós, o celebrando, nós podemos falar com o nosso padrinho. Se não for pessoalmente, pode ser por telefone. Nós podemos falar com os nossos prestadores de contas. Nós podemos cantar louvores ao nosso amado Pai. Amados, nós temos a oportunidade de sermos criativos. O que o inimigo está intentando para o mal, para nos destruir, para nos apequenenar, para nos fazer mais frágeis, para temermos, para entrarmos no nosso casulo, nós podemos usar para trazer honra e glória para o nome dele. Nós podemos usar para o nosso crescimento pessoal. Nós podemos usar para trabalhar o nosso inventário. Nós podemos descansar nos braços deste que nos ama, deste que nos salvou, deste que venceu a morte, deste que tem o poder de cuidar da minha vida, deste que tem a palavra final do que é bom para mim e do que não é bom para mim. Vamos entregar para Jesus de Nazaré esse nosso momento e vamos desfrutar da companhia dele, do cuidado dele para conosco. Eu queria terminar lendo novamente os últimos versículos. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de nosso Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.